Olá, boa noite. Hoje é dia 23 de abril de 2025, depois de uma pausa aí para os feriados de Páscoa, Tiradentes, para passear com as crianças. Retomamos então as nossas conversas periódicas. Eu ainda tenho a esperança de que serão diárias, vamos ver, fazer um teste essa semana. Mas hoje vamos falar do nuclear iraniano, do programa nuclear iraniano. Vamos trabalhar com ele um pouquinho mais em detalhe. Eu vou tentar manter o vídeo na duração de meia hora, mas eu vejo que muito se fala sobre esse programa, sobre seus riscos, sobre o medo que o mundo tem do Irã. Tem que as pessoas compreendam os detalhes, ainda que sejam os detalhes mais centrais, né? E, é claro, esse é o tema que hoje nos coloca mais próximos de uma guerra do que qualquer outro tema. Então, começo dizendo que estamos tendo negociações agora entre Estados Unidos e Irã, são negociações diretas, só que é muito difícil ler essas negociações e saber para onde vão as coisas. Se você observar como eu faço várias fontes, você percebe que algumas pessoas te dizem, e são pessoas boas, pessoas informadas, te dizem da inevitabilidade da guerra, ou seja, olha, essas negociações não podem dar certo, nós teremos uma guerra sim ou sim, é só uma questão de tempo. E, ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora, você vai ouvir outras pessoas igualmente bem informadas, inteligentes, que te dizem o contrário, dizem que há uma grande esperança na chegada a um acordo satisfatório entre Irã e Estados Unidos. Então, primeiro, percebemos que tem algo aí de vital e que a gente não consegue cravar se vai ter ou não vai ter uma guerra. O que ajuda nessa incerteza é o fato de que, como eu já falei em vídeos precedentes, o Trump diz todas as coisas e o seu contrário todo o tempo. Então, às vezes ele fala, por exemplo, como ele fez recentemente, que só o que o Irã não pode é ter arma nuclear. Então, você percebe nisto um sinal muito positivo, porque você diz, bom, isso está fácil, os iranianos já dizem de cara que não querem ter uma arma nuclear e, portanto, tem todas as condições para que um acordo seja fechado. Mas, no mesmo dia, você pega um tweet, né, uma mensagem no X do Witkoff, que é o enviado especial do Trump para o Oriente Médio, e você lê ali algo diferente. Você tem a sensação de que ele está afirmando que o programa nuclear iraniano inteiro deve ser desbaratado, desfeito, desmontado. Isso é muito diferente de você dizer que a única exigência é que os iranianos não tenham uma arma nuclear. E você percebe nisso que, se esta for a exigência real americana, então não tem acordo, porque os iranianos muito claramente vão se negar a fazer um acordo que estabeleça que eles não devem ter nenhum programa nuclear. A outra coisa que também nos coloca nessa situação de incerteza, de tensão, de expectativa, é que, de repente, a gente descobre que Israel não só gostaria muito de atacar o Irã, isso a gente já está sabendo, e nem somente que o Israel está tentando prejudicar a possibilidade de um acordo sobre o programa nuclear iraniano e quer que sim os Estados Unidos
caminhem para uma guerra, mas a gente descobre que Israel tinha planos de atacar o Irã, levou esses planos para a aprovação dos Estados Unidos e que o Trump vetou. Então, isso saiu noticiado no New York Times. E como eu já tinha comentado antes com vocês, a gente nunca pode ter a certeza de que Israel, por exemplo, não decidirá atacar o Irã por conta própria, esperando que depois os Estados Unidos se juntem a Israel por, digamos, uma questão de inevitabilidade do apoio a Israel em tudo que diz respeito ao Oriente Médio. Então, a incerteza é muito grande, mas o que sabemos é que há uma negociação em andamento. Sabemos duas coisas sobre essas negociações. Já houve 2 encontros, essas negociações são de acordo com a vontade iraniana, são negociações indiretas, ou seja, o negociador iraniano, que é o ministro das Relações Exteriores do Irã e que tem uma longa experiência como diplomata, mas como negociador, inclusive na questão nuclear. E, do outro lado, vocês têm o representante do Trump, provavelmente a sua equipe, que é o Witkoff, e eles estão no mesmo lugar. Eles estiveram primeiro em Omã, há 2 semanas, depois, no último sábado, estiveram em Roma, no mesmo lugar, na Embaixada de Omã, mas as negociações são indiretas, quer dizer que eles talvez tenham se cumprimentado de passagem, mas eles, cada um coloca suas posições e os diplomatas de Omã que servem de intermediários, eles não sentam, portanto, para conversar cara a cara sobre o que está sendo negociado. É positivo que tenha já havido 2 reuniões, ou seja, a existência da segunda reunião em Roma é um sinal de que algo de bom aconteceu na primeira reunião em Omã. Saindo da reunião de Roma, eles também concordaram e anunciaram para o mundo que teriam, hoje, na quarta-feira, o início das negociações já técnicas. E isto era um sinal muito positivo, porque quando você decide que vai passar agora as questões técnicas, quer dizer, você vai chamar os técnicos, os especialistas, os engenheiros, os que conhecem, né, as questões nucleares, para participarem da negociação, quer dizer que, em princípio, você chegou a algum consenso sobre o que deve ser a pauta da negociação, porque você já está se adiantando na discussão técnica. Então, isso era um ótimo sinal. Provavelmente por alguma questão de organização burocrática, logística, eles anunciaram ontem que adiariam o início da rodada técnica para o próximo sábado. Mas, mesmo assim, estamos, digamos, em princípio, no bom caminho. Mas ainda não sabemos o quanto podemos ficar otimistas. Então, a questão é, a gente não tem a certeza sobre isso, mas tudo indica que a pauta está limitada. Tá? A pauta está limitada ao programa nuclear, tá? E que alguma tecnologia nuclear poderá ser mantida no Irã, alguma produção, alguma parte do programa poderá continuar a existir no Irã, porque é o que a gente sabe que é a condição mínima que o Irã aceitaria, mas a gente não sabe
de modo definitivo, porque as negociações correm, uma certa medida, em segredo, né, sobre o seu conteúdo. Mas o fato do Irã continuar na negociação nos indica que a pauta foi reduzida ao programa nuclear. O que mais poderia estar na pauta? Então, como eu já disse, com relação ao programa nuclear, você tinha duas opções que foram anunciadas numa fala do Trump, por um lado, e o Witkoff no outro, que é, ou você está dizendo, vamos fazer todo o possível para garantir que o Irã não tenha uma arma nuclear, e isto seria um resultado fácil de atingir, porque o Irã já disse que não quer ter essa arma, e porque basta o resto do mundo acreditar no Irã e acreditar no comportamento do Irã, não é só na palavra, porque o Irã realmente tem se comportado como quem está seguro dessa promessa que fez ao mundo de que não teria uma arma nuclear. Ou então, poderia ser algo muito mais genérico, como muita gente demanda nos Estados Unidos e em Israel. Então, sobre esse tema, vem se noticiando muito a existência de divisões profundas entre a classe política americana e dentro do governo, dentro da Casa Branca, e dentro desse governo, entre Pentágono e outras agências, e assim por diante. Mas até agora parece estar levando vantagem o grupo que acredita na negociação sobre a questão do armamento, enquanto que um outro grupo gostaria que simplesmente se desfizesse todo o programa nuclear iraniano. O que é a diferença, né, entre você dizer que não pode ter armas e dizer que não pode haver nenhum programa? Tá? Essa é uma das questões que nós vamos abordar logo mais, quando eu vou explicar como que é essa estrutura, né, dos direitos dos estados e das obrigações dos estados na matéria nuclear. A outra coisa que poderia estar na pauta e que também muitas vezes Trump e outros americanos mencionaram, insistiram que tudo isso deveria estar na mesa de negociações, e também que os israelenses insistiram que deveria estar na pauta de negociações, são outras questões que não o programa nuclear. Quais são essas questões? Basicamente duas. Uma é programas militares iranianos convencionais, ou seja, não nucleares, especificamente o domínio pelo Irã e o avanço iraniano na tecnologia de mísseis, né? Como chama, balísticos, não balísticos. Então, os iranianos têm um programa muito avançado de armas convencionais, especialmente de mísseis, e os israelenses e muitos americanos gostariam de impedir o Irã de avançar nessa tecnologia ou nesse campo militar que não é coberto pelos tratados sobre armamentos nucleares, portanto, não deveria ser tema de negociação no âmbito nuclear. A outra coisa que se insiste que o Irã faça é que ele, digamos, abandone ou deixe de apoiar outros grupos dentro da região do Oriente Médio, especificamente os grupos de resistência a Israel, os grupos que lutam contra Israel. Na linguagem ocidental e israelense, as pessoas se referem a, digamos, os braços, os agentes, os empregados do Irã, se vocês quiserem. Na região, eles estão se referindo ao Hamas, ao Hezbollah, à resistência
Islâmica no Iraque e aos Houthis no Iêmen. E aqui, desde sempre, os iranianos também têm dito que eles, primeiro, que nenhum desses outros grupos, nenhum desses outros entes digamos, comandado pelo Irã, nenhum deles foi criado pelo Irã, nenhum deles responde às ordens do Irã, todos eles são agentes autônomos que recebem o apoio iraniano e o Irã diz que não vai cessar esse apoio a esses outros grupos. Então, para o Irã, sempre esteve claro que não haveria espaço nas negociações, quaisquer que elas fossem, para a inclusão do tema das armas e dos mísseis, especificamente, ou da questão do apoio a outros grupos na região. Tá? Então, como eu disse, hoje a negociação está andando, a gente não pode cravar exatamente qual é o conteúdo da pauta. Obviamente, se o Irã está negociando e se os Estados Unidos estão negociando, isso indica que provavelmente alguma maleabilidade está sendo demonstrada por um e por outro lado, ou seja, é possível que o Irã esteja disposto a abrir mão de algo mais para garantir o que ele quer tirar destas negociações, e assim também é verdade sobre os Estados Unidos. Mas a melhor aposta, eu diria, considerando os discursos, ainda que com os vai e vens, mas considerando a posição muito firme do Irã, é que a pauta está circunscrita à questão nuclear. Se os americanos estão negociando, acreditando que poderão, em algum momento, incluir nas negociações o tema dos outros programas, os programas militares iranianos e o apoio aos grupos de resistência, eu acho que aí as negociações vão fracassar e nós provavelmente caminharemos para uma guerra inevitável. Então, se ao contrário os americanos estiverem de fato satisfeitos de que só poderão tirar do Irã compromissos relacionados ao projeto nuclear, ao programa nuclear, e especificamente, né, garantias de que o Irã não terá uma arma, então as negociações têm alguma chance de sucesso. Tá? Agora, percebam que, assim, esse é um tema já antigo. O programa nuclear iraniano adquiriu um lugar central na discussão das relações internacionais a partir, pelo menos, de 2003. Tá? Então, um pouco antes, 2001, 2002, mas, sim, o tema realmente virou um tema central das relações internacionais, da política, das preocupações da ONU, do Conselho de Segurança, etc., a partir de 2003. Tá? E aí, vocês, por exemplo, que talvez tenham acompanhado isso durante esse tempo, ou que chegaram a conhecer o tema agora, tá? Eu, pessoalmente, acompanho desde o comecinho, mas uma coisa que a gente pode perceber, quem acompanhou e quem não acompanhou, é que tem uma impressão geral, uma narrativa, né, prevalente aqui no Ocidente, que diz que, olha, muito provavelmente o Irã tem um programa nuclear e está tentando obter uma arma nuclear e que ele deve ser detido a todo custo. Tá? Então, essa é a base da narrativa. Eu, por exemplo, sempre disse que eu achava que essa narrativa era falsa, porque estava muito claro
que o Irã não tinha a intenção de ter uma arma nuclear, mas que ele queria garantir para si o direito de ter um programa nuclear para fins pacíficos. Então, a gente pensa no tema, a gente é levado a pensar no tema em termos de um risco maior ou menor, em termos de mentira ou sinceridade, honestidade iraniana, e em termos de uma preocupação ocidental que nos dizem é sempre legítima, é sempre honesta, é sempre verdadeira. Ou seja, a gente raramente se pergunta, em outros termos, quais são os limites daquilo que o Irã pode e não pode fazer. Quer dizer, será que o direito internacional, aquele direito que opera entre os estados, que diz para os estados o que eles podem e o que eles não podem fazer, será que ele diz algo sobre o que o Irã pode e não pode fazer em matéria nuclear? Essa é uma pergunta que é fundamental, ela é central, porque vocês percebem que eu poderia dizer, por exemplo, eu tenho direito, pelas leis brasileiras, né, a fazer tal coisa, e isso vale ainda que outras pessoas não queiram que eu faça essa coisa, certo? Então, os Estados Unidos podem não querer que o Irã tenha um programa nuclear, inclusive para fins pacíficos. Israel pode não querer que o Irã tenha um programa nuclear, inclusive para fins pacíficos. Mas nem a vontade americana, nem a vontade israelense afastam o direito, se o direito tiver algo a dizer sobre isso. Então, nós precisamos perguntar o que o direito diz sobre o direito iraniano a um programa nuclear. E aqui nós temos que lidar, eu vou explicar isso em termos tão, digamos, simples, tão compreensíveis, né, para quem não lida com o direito, quanto compreensíveis para quem lida com o direito. A gente tem que lembrar que o direito internacional é um direito diferente do que a gente vê aplicado à nossa vida cotidiana, por exemplo, o direito brasileiro para quem se encontra no território brasileiro. Aqui nós temos um Estado, nós temos uma autoridade central, um poder central que pode impor a aplicação do direito dentro desse território que é o brasileiro. No direito internacional, não existe essa autoridade central que pode impor aos estados aquilo que eles farão ou deixarão de fazer. Então, em grande medida, as normas do direito internacional, especialmente aquelas que decorrem dos tratados, ou seja, dos acordos entre os estados, elas se aplicam aos estados que aceitaram as normas, ou seja, um tratado só se aplica ao estado que quis fazer parte do tratado. Tudo bem? Então, a pergunta aqui é: existe algum tipo de tratado, algum tipo de norma internacional que se aplique ao Irã no que diz respeito ao nuclear? E a resposta é sim. O instrumento básico, o conjunto básico de normas que se impõe ao Irã, e não só, é um tratado chamado Tratado de Não Proliferação Nuclear. Tá? Esse tratado ele estabelece duas categorias de estados: aqueles que são potências nucleares, que eram potências nucleares quando o tratado foi feito, e aqueles que não são potências nucleares, ou seja, aqueles que não têm armas nucleares. Há algumas obrigações para quem tem essas armas, e a obrigação básica é gradualmente se desfazer dessas armas, né? Reduzir o seu estoque. Ninguém cumpre, certo? E para os que não têm armas nucleares, eles têm uma obrigação básica, que é de não desenvolver armas nucleares, mas eles têm um direito de dominar
a tecnologia nuclear para fins pacíficos, para fins civis, sem chegar à construção e uso de uma arma nuclear. Vocês, se vocês forem detalhar o estudo nisso, vocês vão perceber que, como o próprio direito internacional permite, nem todos os estados do mundo fazem parte do Tratado de Não Proliferação. Esse é um bom tratado para que todo mundo fizesse parte, mas o fato é que ninguém pode obrigar um estado a entrar num tratado. Então, desde o começo, Israel não faz parte do Tratado de Não Proliferação, Paquistão hoje não faz, Índia não faz, quer dizer, alguns fizeram parte e saíram, outros nunca entraram. E, claro, alguns desses que não fizeram parte desde o começo, ou que fizeram parte e saíram, hoje têm armas nucleares. Então, se você for discutir com esses estados a legalidade ou a ilegalidade do fato deles terem armas nucleares, eles poderão responder e farão isso de cara. Eles dirão: eu não tenho a obrigação de não ter armas nucleares porque eu não faço parte do TNP. Tá? Então, por exemplo, ali na região, o exemplo mais relevante é o de Israel. Israel e Índia e Paquistão estão, digamos, não tão distantes do Irã, mas eles já disseram para o mundo que eles têm armas nucleares. O Israel, até agora, mantém o que ele chama de uma política de, como chama, ambiguidade, e não dizem para o mundo se tem, se não tem, mas o mundo sabe que eles têm. Mas se você quiser cobrar de Israel ou dos apoiadores de Israel a questão nuclear, as pessoas te dirão, mas eles não fazem parte do TNP, eles não têm obrigação nenhuma de cumprir com as obrigações do TNP. Tá? Ainda que, para o que nos interessa, o debate é muito importante, porque percebam que as pessoas falam todo o tempo do programa nuclear iraniano, mas não falam do fato de que Israel tem armas nucleares e de que isso coloca em risco a região e o mundo. Né? Mas o Irã, ele faz parte ou não faz parte, certo? E o fato é que o Irã faz parte do TNP. Ele entrou no TNP em 1977, quando o Shah Reza Pahlavi ainda era o governante no Irã, e quando o Irã tinha um programa nuclear para fins civis, patrocinado pelos Estados Unidos, quer dizer, os próprios Estados Unidos apoiavam o programa nuclear iraniano, que tinha começado nos anos 50. Quando aconteceu a Revolução Iraniana, em 79, a Revolução Islâmica, o Irã poderia muito bem ter dito para o resto do mundo: olha, mudou aqui, mudou tudo, né? Houve uma revolução. Que melhor momento do que uma revolução para você dizer para o mundo, por exemplo: olha, tudo que o governo anterior fez, tudo que o regime anterior fez, não vale mais, não corresponde, por exemplo, ao que a gente acredita ou pensa. E eles poderiam ter saído do DNP, eles poderiam ter dito para o mundo: não faço mais parte do TNP, então não venham me cobrar nada sobre a questão nuclear. Tá? Ele não fez isto e até agora não fez isto. É importante as pessoas lembrarem que a qualquer momento, pelas regras do direito internacional, hoje, a qualquer momento, amanhã, depois, o Irã pode muito bem dizer para o resto do mundo: estou saindo do TNP. Tá? E daqui a um ano, o TNP, então, não valerá mais para o Irã e ninguém mais poderá cobrar o cumprimento das obrigações do TNP pelo Irã. Mas o Irã insiste em
permanecer parte no Tratado de Não Proliferação Nuclear. Todo país que faz parte do TNP tem que fazer um acordo com uma agência, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, foi criada pela Convenção, pelo Tratado, e que funciona em alguma parceria com a ONU, com o Conselho de Segurança da ONU, com a Secretaria-Geral da ONU. Esse acordo que o país faz se chama Acordo de Salvaguardas. Todo país faz o seu acordo de salvaguardas com essa agência e esse acordo contém as condições em que a agência vai fiscalizar o programa nuclear daquele país. O acordo de salvaguardas do Irã com a Agência Internacional de Energia Atômica é muito mais invasivo do que, por exemplo, o acordo de salvaguardas que o Brasil tem com a Agência Internacional de Energia Atômica. Então, o Irã está permanentemente sujeitado a investigações, visitas, inspeções da agência, que está ali para controlar o quê? Para controlar as informações que o Irã passa sobre o seu programa nuclear e, no limite, para controlar se o Irã está ou não produzindo ou tendendo à produção de uma arma nuclear, porque aí ele estaria violando o Tratado de Não Proliferação. Então, basicamente, a agência está ali para inspecionar e dizer se os fins do programa nuclear iraniano são todos civis ou se tem alguma indicação de que eles caminham para um fim militar. Tá? Então, o Irã é parte do TNP, tem um acordo de salvaguardas razoavelmente intrusivo, a agência sempre teve acesso ao Irã para fazer as suas inspeções, para fazer inspeções surpresa, para, como chama, travar e trancar instalações iranianas e levar a chave consigo, certo? Então, o poder da agência é razoavelmente grande nas inspeções, tá? Agora, por que isso ganhou intensidade em 2003 e desde então, no Ocidente, a gente se comporta como se o programa nuclear iraniano fosse uma das maiores ameaças à paz mundial? Primeiro, lembrem, houve o ataque de 11 de setembro em 2001 e Bush filho era o presidente americano. O Bush, como eu já falei em outros vídeos, tinha um projeto a partir do 11 de setembro, mas já antes disso, ele tinha um projeto de invadir e mudar os regimes de 7 países em 5 anos. Ele começou com o Afeganistão, depois o Iraque e pretendia seguir adiante com Síria, Líbano, Irã, Iêmen. E as condições históricas fizeram com que não pudessem invadir todos esses países, porque a invasão do Iraque e do Afeganistão se mostrou muito custosa. Então, de todos os modos, a partir dali, eles resolveram fazer pressão máxima sobre os governos da Síria, do Líbano, do Irã, para, se não pudessem invadir, forçar uma mudança de regime nesses países por outros meios, entre eles a aplicação de sanções econômicas, propaganda, redes sociais, o que vocês quiserem. E no caso do Irã, um elemento que foi usado para pressionar ao máximo o Irã foi a questão do seu programa nuclear. Então, a partir de 2003, com certeza, né, há eventos importantes que têm a ver com esse programa. Havia no Irã um presidente chamado reformista, né, que era o Khatami. O Irã tem essas variações, né, elege um presidente reformista, depois um presidente mais conservador e tal.
Nessa época, você tinha um presidente iraniano que era assim, o mais reformista que o Ocidente podia esperar, e ele oferece de negociar com o Ocidente o que o Ocidente queria em relação ao programa nuclear. E ele faz uma exigência fundamental, que é ele pede à Inglaterra, à França e à Alemanha, que eram as contrapartes europeias com quem eles conversavam, eles diziam: olha, nós queremos que vocês tragam os Estados Unidos para negociarem com a gente diretamente o programa nuclear, porque nós queremos pedir para os americanos garantias de que os americanos não tentarão derrubar o regime, não tentarão derrubar o sistema político iraniano, e nós estamos dispostos a fazer acordos que garantam para o mundo que o nosso programa é para fins pacíficos, certo? Os 3 europeus prometeram trazer os Estados Unidos à mesa, mas não fizeram. O Irã tinha prometido suspender o enriquecimento do urânio durante o tempo que fosse necessário para que os americanos viessem à mesa de negociações, e aceitaram mais uma coisa: tem um tratado que é um tratado complementar ao TNP, que se chama protocolo. O protocolo é um tipo de tratado que complementa um outro, e é o protocolo número 2, em que o Irã não faz parte. Portanto, pelo direito internacional, o Irã não está obrigado a aplicar o protocolo, porque ele não fez parte do protocolo, mas o Irã, como sinal de boa vontade, não só suspendeu o enriquecimento do urânio, como aplicou temporariamente, voluntariamente, as regras mais restritoras, né, que contidas no protocolo adicional. 3 anos e os Estados Unidos não vieram à mesa. Então, os americanos, os iranianos, perdão, tendo já mudado de presidente, aí era o Ahmadinejad, um presidente conservador, eles dizem: olha, não tem mais como ter paciência com vocês e com os americanos, vamos retomar o enriquecimento, vamos aumentar o número de centrífugas, vamos deixar de cumprir o protocolo adicional. Então, é claro que no Ocidente tudo isso foi visto como sinais de que o Ahmadinejad, que prometia acabar com Israel, estava claramente indo em direção. Mas a verdade é que a posição central do Irã não mudou. Eles simplesmente resolveram jogar mais duro porque não tinha dado resultado à política de, digamos, moderação ou abertura para a negociação. Mesmo com Ahmadinejad, em 2010, o Brasil e a Turquia foram lá, fizeram um acordo, e vocês talvez lembrem que o Brasil, Lula, à época, disse: eu fui lá e fiz o acordo que o Obama tinha dito que era o acordo que eles queriam, ou seja, que era o acordo que os Estados Unidos queriam e que eles aprovariam. Mas o fato é que, quando o Brasil conseguiu aquele acordo, junto com a Turquia e o Irã, em seguida os americanos disseram: não, não é nada disso, nós não aceitamos este acordo. O acordo finalmente saiu em 2015, quando, de novo, o Irã tinha um presidente mais moderado, que era o Rouhani, e os Estados Unidos tinham como presidente Obama, mas o fato é que o coração do acordo não tinha mudado muito, ele era basicamente aquele que o Irã propunha no começo da década e que o Brasil propôs em 2010, e eles chegaram a esse acordo em 2015. Basicamente, o Irã restringiria o enriquecimento, pararia de enriquecer a um certo grau, né, de enriquecimento,
transferiria seus estoques, né, de urânio enriquecido para fora do Irã, pararia muitas das centrífugas que tinha, e, em troca, os Estados Unidos e a Europa levantariam várias das sanções que eles tinham imposto ao Irã, unilaterais, ou seja, aquelas que os Estados Unidos unilateralmente impõem, aquelas que a União Europeia unilateralmente tinha imposto, e também aquelas que o Conselho de Segurança tinha imposto, porque a Europa e os Estados Unidos, funcionando como um rolo compressor, faziam com que o Conselho de Segurança aprovasse aquelas sanções contra o Irã em termos de proteção da paz e da segurança internacionais. E um detalhe muito importante, como o Obama sabia que provavelmente aquele tratado, aquele acordo, não seria aprovado pelo Senado americano, e essa é uma regra interna dos Estados Unidos, ele não levou isso ao Congresso americano, mas para garantir, digamos, para os demais membros, para as demais partes do acordo, que ele tinha força suficiente, o acordo foi aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU como uma resolução do próprio Conselho de Segurança, ou seja, ele adquiriu obrigatoriedade porque foi aprovado no Conselho de Segurança enquanto uma resolução desse Conselho. Agora, ao resto da história nós já sabemos, em 2016 Trump foi eleito, em 2017, sob demandas israelenses, etc., e do lobby interno, ele saiu do acordo. Tá? Saiu do acordo, reimpôs as sanções. E os europeus, que em princípio e no começo disseram que eles se manteriam fiéis ao acordo, muito cedo começaram a descumprir as suas próprias obrigações, porque eles perceberam que eles não podiam continuar a lidar com o Irã sem sofrerem eles mesmos as consequências das sanções americanas. Então, eles preferiram continuar a lidar com os Estados Unidos e deixar de lidar com o Irã, apesar de, com isso, estarem descumprindo as suas próprias obrigações decorrentes do acordo. Tá? Então, nós voltamos a falar do programa nuclear iraniano como sendo o grande risco para a paz mundial, etc. E aqui, só explicar muito rapidamente, não sou um especialista, mas, basicamente, como que é esse processo técnico? As centrífugas, né? Você usa lá uma cadeia de centrífugas para gradualmente ir enriquecendo o urânio. Você coloca ali o urânio e ele vai sendo enriquecido por esse processo, né, das centrífugas, e você vai ter porcentagens de enriquecimento. Então, o urânio enriquecido a 6%, a 2%, a 20%, tem utilidades diversas. Então, se diz, por exemplo, que por volta dos 20 e poucos por cento é o urânio enriquecido que você usa em hospitais para, por exemplo, as máquinas de imagens e para diagnósticos, etc. Então, o urânio enriquecido tem vários usos, a tecnologia nuclear tem vários usos. O Irã quer dominar todos os usos dessa tecnologia que sejam lícitos, cíveis, ou seja, inclusive produção de eletricidade, etc. Certo? E eles dizem, olha, eu tenho o direito de me desenvolver tecnologicamente e de chegar ao máximo de conhecimento na área. Quando você, dizem, pelo menos as informações a que eu tenho acesso, né, que quando você enriquecer, por exemplo, passar do enriquecimento de 5% para 20%, é mais difícil do que passar
dos 20% para os 90%. Quer dizer, quanto mais você enriquece, mais fácil fica aumentar o grau de enriquecimento, e que para a produção de armas nucleares você precisa de um enriquecimento de por volta de 90%. Então, o Irã, quando os Estados Unidos saíram do acordo, ele colocou mais centrífugas em ação, centrífugas mais novas, mais modernas, e passou a enriquecer mais urânio a 60%, só para colocar uma pressão sobre as contrapartes e dizer, olha, já que vocês não cumprem a sua parte comigo, eu também não vou cumprir a minha parte, né? E que aí, então, as pessoas começam a ficar assustadas, olha, quem está em 60 pode chegar facilmente em 90, não precisa de muito para isso, ou seja, que tem a questão do grau de enriquecimento e tem a questão do estoque de urânio, que você tem a quantidade de urânio enriquecido que você precisa ter para fazer uma bomba, né? Então, isso aqui, digamos, são os passos básicos. O Irã estaria muito próximo de completar esses passos e, portanto, ter material suficientemente enriquecido para fazer uma bomba. Mas não é só isso, você precisa de tecnologia de gatilhos, você precisa ter os mísseis que possam carregar um artefato nuclear e tal. E aí vocês veem por que os Estados Unidos e outros países estavam preocupados com a tecnologia de mísseis e com tecnologia de gatilhos que o Irã pesquisa militarmente, que não faz parte daquilo que a agência poderia fiscalizar. Portanto, o Irã pode fazer o que quiser nessas áreas, certo? Mas os adversários, digamos, querem garantir que ele não tenha nada para que ele não possa chegar perto de ter a bomba. Agora, o Irã tem um grande fato, digamos, muito relevante em relação ao Irã e ao programa nuclear, que é o seguinte: o líder da revolução, depois eu vou provavelmente falar em algum vídeo mais específico sobre o Islã xiita, sobre a teoria do poder no Islã xiita, para vocês entenderem o lugar que é ocupado por esse líder da revolução, que é o Ayatollah Khamenei. Mas, basicamente, a pessoa que chega nesta posição é necessariamente um grande sábio da religião, é um grande estudioso, é um grande conhecedor do direito islâmico, é um grande conhecedor do Islã. E tem uma opinião jurídica, né, em árabe se chama fatwa, do Ayatollah Khamenei, dizendo que, segundo o direito islâmico, segundo o direito humanitário islâmico, é ilegal você fazer uma arma nuclear e certamente é ilegal você usar uma arma nuclear. Então, essa proibição para o contexto iraniano assim, é a mais alta autoridade do país, o líder da revolução, o grande, assim, moderador, né, de todos os assuntos no Irã, está dizendo que seria ilegal para o Irã ter uma arma nuclear. Portanto, os iranianos dizem, nós não temos nem como ter a intenção de fazer uma arma dessas, porque já está dito que seria visto como ilegal. E, assim, não é fácil para um personagem como esse, ou para um governo como o iraniano, dizer, olha, o líder supremo, né, disse isto, mas nós vamos seguir em diante, ou que ele venha a se desdizer depois, né? Não é fácil você dizer que você vai deixar de cumprir aquilo que foi dito com tanta clareza como sendo ilegal. É verdade, pressões no Irã para que essa posição seja mudada, quer dizer,
a gente tentando convencer, inclusive o líder da revolução, a dizer, olha, que as circunstâncias mudaram de tal modo que agora a necessidade nos faz pensar diferente, né? E interpretar o direito de um modo diferente. Mas até agora isso nunca aconteceu e, portanto, para quem conhece o Irã e o seu sistema, sabe que isso é uma restrição muito forte, mas que, ao mesmo tempo, os iranianos dizem ninguém vai colocar limites na nossa capacidade de adquirir e usar a tecnologia nuclear para outros fins, para fins pacíficos. Então, é isso que eles colocaram na mesa agora, e agora eles estão negociando. Parece que quem está funcionando como mediador, além do mediador imediato ali, que é o país, o Omã, né? Mas a Rússia parece também está se anunciando como o garantidor deste acordo, ou seja, que, por exemplo, o estoque de urânio enriquecido seja mandado para a Rússia e que a Rússia funcione como um garante, alguém em quem o Irã confia, para o caso dos Estados Unidos mais tarde voltarem atrás ou descumprirem o acordo a que se poderá chegar. E hoje o mundo realmente é um mundo diferente de 2015. Percebam, por exemplo, que hoje os americanos estão querendo, sobretudo, negociar diretamente com os iranianos, enquanto que os iranianos é que dizem, não, vamos com calma, vamos primeiro ver se as intenções realmente são as melhores. E os europeus estão se colocando numa posição de maior antagonismo em relação ao acordo e mais próximos da posição israelense. Então, quando antes você tinha um grupo que era chamado de 5+1, que eram os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, agora, basicamente, vocês têm uma negociação Estados Unidos e Irã, e um terceiro que é a Rússia sozinha, como talvez o garante ou como facilitador. E hoje o Irã está muito menos isolado do que estava em 2015 e antes disso em 2010 e em 2003. Hoje o Irã faz parte do BRICS, hoje o Irã tem um acordo de cooperação estratégica de longo prazo com a China. A China é o maior consumidor do petróleo iraniano e a Rússia tem um acordo de cooperação estratégica com o Irã, que não é um acordo de defesa mútua, mas que garantirá que a Rússia ajudará o Irã no que puder, no caso de uma guerra. Ou seja, a condição hoje é bem diferente. Como eu disse no começo, ainda seguimos sob o fantasma da guerra, mas há alguns sinais encorajadores, né? Então é isso. Hoje, esse é o quadro geral da questão do nuclear iraniano. Espero que vocês tenham gostado, que vocês considerem aí assinar o canal, ativar as notificações, mandem seus comentários, suas críticas e suas perguntas também. Amanhã eu devo colocar no ar um novo vídeo sobre um tema bem diferente desse, mas bastante atual. Deixo para amanhã o suspense. Muito obrigado mais uma vez e até amanhã.